Olá, pessoal. Hoje eu vou trazer aqui um assunto que eu acho bem legal, que eu gosto bastante, que é a parte de rede aí, a parte de grafos na computação. Eu gosto, acho interessante, mas tem um tipo específico de rede que a gente muitas vezes esquece ela e ela tem um poder imenso, pode trazer muita coisa legal aí. A gente vai falar hoje sobre a parte de redes egocêntricas, né? Que seria a ideia de ter um olhar. A rede em si é aquela rede mesmo que a gente está acostumado. Só que agora a gente vai ter um olhar em especial para o indivíduo. Quando a gente pega um indivíduo e olha para ele, ao invés de olhar ali no geralzão mesmo, né? Então vamos falar um pouquinho aqui, trazer algumas definições, conceitos e mantendo o nosso padrão do canal, uma implementaçãozinha em Python para ver como que eu trato isso, ok? Então, quando a gente olha para uma rede social, a gente tem aquela coisa, vamos supor, tem aqui o Wellington. O Wellington tem o amiguinho A, o amiguinho A tem o amiguinho 2. E assim a gente vai indo, vai traçando a relação entre as pessoas, que acaba que forma uma coisa ali, um amigo do amigo pode ter também ali uma relação, podem se conhecer, pode ser que um amigo, tipo, eu conheço o Wellington conhece o amiguinho aqui, aí o meu amigo conhece o amigo do meu amigo. Isso são coisas que a gente vai tendo ali na rede social, certo? Então, quando a gente vai olhar, no final das contas, vai formando uma rede, vai formando uma teia ali que troca informações, colaborações, conhecimentos, mensagens, fotos, meme de gatinho, ou seja lá o que for, a gente troca dentro dessa rede de conversação, de comunicação, né? Isso forma um grupo social. Daí vem, né, rede social. A gente tem uma teia aqui, um grupo de troca de informações num grupo social, de pessoas ali que interagem entre elas, certo? Só que a gente está olhando, quando a gente fala da rede social, a gente está olhando um todo, olhando uma coisa macro. Eu estou falando de rede social tipo Facebook? Pode ser. Posso estar falando do Facebook, do Instagram, posso estar falando aqui do TikTok, no qual eu sigo, sou seguido e afim, sei lá, no YouTube aqui, por exemplo, também forma uma rede de eu tô aqui, um indivíduo, sigo algumas pessoas me seguem, né? Eu tô inscrito no canal de um, outro está inscrito no meu canal e assim vai indo. Ok? Então, isso forma uma rede, a gente tem o costume de olhar para ela como sendo um grupo inteiro, mas também eu posso falar de redes sociais, a academia que eu frequento. Tem uma rede ali, eu frequento a academia no mesmo momento que as pessoas, então eu tenho uma relação, né, com outras pessoas que estão ali na academia comigo. Sim, a rede social ela não é só digital, ela pode estar no mundo real, eu posso estar trocando informações, colaborando, estando no mesmo ambiente, por exemplo. As relações dependem muito do que é. Posso formar uma rede social de pessoas que fizeram uma mesma disciplina, no mesmo juntas, aí eu vou construindo. Então eu tenho um grupo social que eu vou trocando experiências ali, tem uma forma de relação entre eles, ok? Esse olhar que a gente está falando, do mais generalista, seria uma rede sociocêntrica, que eu estou olhando a sociedade daquela rede, que tem diversos indivíduos. E eu não estou priorizando nenhum desses indivíduos. Mas hoje a minha proposta é trazer aqui uma fala sobre rede egocêntrica, que eu olho para um ego, para um indivíduo e vejo quem está ao redor dele. Então eu vou olhar aqui, por exemplo, o indivíduo Wellington. O Wellington tem o fulano, o Beltrano e o Cicrano na rede dele. O meu interesse aqui nessa rede é saber como é o Wellington dentro da rede. Obviamente, existe um universo muito maior nessa rede, existem muitas outras pessoas. Mas agora eu estou com um olhar egocêntrico para aquela pessoa. Eu quero saber aquele indivíduo, certo? Então, quando a gente fala de rede egocêntrica, é mais o critério do como eu olho para a minha rede do que o critério do como é a estrutura em si. Já a gente vai ver que tem outras estruturas, não precisa ser exatamente assim. Mas o importante é quem é o centro, quem eu estou focando, quem eu estou olhando nesse momento. Tá? Isso vai categorizar a nossa rede como sendo egocêntrica. É o olhar e a forma como eu analiso ela. Beleza? Então, seguindo aqui. Na análise de redes, uma forma de estudar essas relações é a perspectiva egocêntrica. Em vez de observar toda a rede social, toda essa questão da sociocêntrica,
a gente vai analisar a rede formada ao redor de um único indivíduo. A gente vai olhar, girar em torno daquela pessoa, daquele indivíduo, e não necessariamente uma pessoa. Eu posso estar olhando, sei lá, uma escola, uma universidade. Qual é a rede egocêntrica dessa universidade? Com quem essa universidade colabora ou quem foram os alunos dessa universidade? O meu nome que eu estou olhando é uma universidade e os que têm relação são pessoas. Impossível. Então eu posso olhar isso num hospital, numa universidade e por aí vai. Okay? Então essa abordagem permite compreender o ambiente relacional imediato ao ator. Então eu vou entender como que é aquela situação. Eu posso entender, por exemplo, colocar critérios, falando de uma universidade, colocar critérios como renda. Olhando para essa universidade, qual é a renda média das pessoas que frequentam ali? Essas pessoas se conhecem entre elas? Essas pessoas têm alguma característica em comum? Como que é isso? Essa rede mudou no decorrer do tempo? Em 2010 era de um jeito, em 2020 era de outro jeito? Isso são coisas que a gente pode olhar. As pessoas que estão frequentando aqui, a relação, o peso que elas têm ali, é o mesmo? Algumas pessoas ficam mais tempo, outras pessoas ficam menos tempo, ou uma pessoa faz um curso só, algumas pessoas fazem mais de um curso na mesma universidade. Reparem, qual é o nosso objeto central, a universidade? Agora eu vou olhar os atores que estão interagindo com essa universidade e vendo como são as características dele, como que é a relação de cada um em função da minha universidade, certo? Olhar para um indivíduo ser humano, um indivíduo instituição, um indivíduo artigo, depende um pouco do que eu estou olhando, tá? A gente consegue responder algumas perguntas no estilo: quem são as pessoas com quem esse indivíduo interage? Ou quais são as outras instituições que esse indivíduo interage? Qual é o seu círculo de relações? Vamos pegar aqui alguns exemplos rápidos. Imagina que eu tenho o meu nó ego aqui e tenho as relações. Isso aqui é um paciente que foi contaminado por uma doença contagiosa. E eu quero comparar com outro paciente que também foi contaminado por essa doença. Qual dos dois tem mais relações? Qual dos dois interagiu com mais pessoas? Quem são essas pessoas? Qual o perfil dessas pessoas? Tem alguma coisa em comum entre elas? Pode ser que sim, pode ser que não. Olha, repara, eu estou olhando para cá, vendo uma doença contagiosa. O meu interesse é saber qual a rede, quais são as interações imediatas que o meu paciente teve. Por exemplo, uma forma, às vezes, para se identificar como foi a transmissão de um vírus. Identifica-se o paciente zero, constrói-se essa rede egocêntrica do paciente zero e vai explodindo o grau dela. O grau, o que seria isso? A gente vai ver daqui a pouquinho, rapidinho a gente já vê. Mas aí eu volto nesse tema. O importante é, a rede egocêntrica é quando eu tenho um sujeito, um indivíduo, um ator, pode ser uma revista acadêmica, por exemplo, e esse ator, essa entidade aí que eu tenho, eu vou olhar o que está ao redor dela. Certo? Algumas nomenclaturas para facilitar aqui, algumas padronizações para a gente ficar mais fácil, certo, de conversar. Esse nó que normalmente estou representando aqui, uma padronização minha, estou representando ele pela bolinha toda pintada, é o ego. A partir dele eu vou ver as relações que ele tem, eu vou ver os links. Tá? Essas que eu estou chamando de relação, eu não gosto muito de traduzir, eu deixo mais em inglês mesmo, link, para evitar confundir com aresta, com laço, que usem grafo ou digrafo, umas coisas assim, eu deixo como link mesmo. Mas alguns lugares traduz como laço ou relação, eu também traduzir como relação é meio difícil. Mas eu uso link mesmo, ok? Então esses links, quais são as características dos links das pessoas que se relacionam com o meu ego? E essas pessoas que se relacionam com o ego, que eu estou representando aqui por bolinha branca, por bolinha não preenchida, na verdade, são os authors. Então, ego é o nosso indivíduo de análise, é o cara ali da coisa, é quem eu vou colocar como central. Authors são as relações desse meu ego. E link é o nome que a gente vai usar para as relações, ok? Então, a ideia é que essa estrutura representa o contexto social de um indivíduo. Por isso da palavra egocêntrica, porque eu estou focando em um indivíduo, de maneira egocêntrica. Algumas formas que a gente pode mudar a nossa rede egocêntrica, ela pode ter graus diferentes.
Ela pode ser de grau 1, grau 1.5, 2, 2.5. O que seria isso? A rede grau 1, essa rede que eu estou mostrando aqui todo o tempo. Tem o ego, outer, link. Ego, outer, link. Ego, o link, né? E o outer. Outer, link. Então eu tenho o meu ego e o link somente para os meus outers. E o outer diretamente relacionado com o meu ego. Se eu vou para uma... Isso é a rede 1, certo? Grau 1. Se eu quero mudar ela para 1,5, 1.5 em inglês, tal, a gente vai ver muito na literatura com ponto ao invés da vírgula, eu vou colocar relações entre os meus outers. Aqui eu já tenho relação entre um outer, certo? Então, enquanto na grau 1 eu só tenho a relação do ego para o outer, na 1,5 eu já vou ter relação do ego para o outer e entre os outers, mas a distância 1 do meu ego. Se eu falo da minha rede egocêntrica de grau 2, vamos lá, A2, eu já vou... caramba, difícil escrever hoje. 2. Eu vou explodir um nível a mais. Que nem eu comentei do paciente 0. Eu tenho meu paciente 0. Quem são os de grau 1 dele? Quem são as pessoas que ele teve contato imediato? Só que não basta, eu quero saber além. Eu quero saber quem esse contato do meu ego teve contato também. Eu vou explodindo para saber a rede dos outers de grau 1. Então eu vou saber todo mundo a uma distância 2 que o meu ego teve contato. Eu vou saber o contato imediato, que seria de grau, seria os de distância 1. Mas como eu estou falando de grau 2, eu vou ter distâncias 2 também nessa rede egocêntrica. 2,5 segue aquele princípio de que agora eu começo a saber as relações dos meus outers. Eu vou preencher todas as relações possíveis de que um outer conhece o outro, em todos os níveis, ok? Então aí virou 2,5. Beleza? Isso seriam as redes egocêntricas trazendo a nossa formalização aí. Basicamente, resumir muito com a proposta de sempre de tentar ser o mais rápido possível. Mas agora, seguindo aí o nosso padrãozinho, vamos para uma implementação. Agora que a gente já sabe que é uma rede egocêntrica, definimos, sabemos o que ela faz, vamos fazer uma implementaçãozinha em Python só para fazer uma brincadeira? Primeiras coisas que eu vou precisar fazer aqui, eu vou fazer o import das bibliotecas network_x, certo? Para cuidar da parte de grafo. E vou fazer o import aqui da minha biblioteca. Opa! Caramba! Matplotlib, ok? Vou fazer essa minha matplotlib e vou dar um apelido para ela, as alias PLT. Por quê? Escrever matplotlib e tal, é muito grande, então eu já chamo ela de PLT para ficar mais rápido. Vou colocar um comentário aqui só para a gente fazer um jogo rápido. A ideia que eu quero fazer é uma proposta seguinte. Eu trabalho com redes acadêmicas, redes de colaboração entre cientistas na parte de sintometria, então é onde eu vou dar o meu exemplo, que é onde eu me sinto mais confortável. Imagina que nós temos aqui o artigo 1 e o artigo 2. Eu quero fazer a rede egocêntrica de um cidadão chamado Wellington. Vou escrever só o Elbar aqui para facilitar, mas lá eu escrevo o Wellington. Beleza? Eu quero fazer a rede egocêntrica do Elbar. O artigo 1, o Wellington, o Elbar, colaborou com A e colaborou com B, certo? No artigo 2, o Wellington colaborou com B, mesmo B aqui, né? Só que aí teve um outro cara, o A não estava nessa e ele colaborou com o C também, certo? Vamos dar uma olhada como que fica a rede de grau 1 e como fica o grafo, né, de grau 1.5. Vamos chamar de R para rede. Cadê? A rede de grau 1 e a rede de grau 1.5, certo? Vamos olhar como fica isso. Então, só para a gente anotar aqui, eu vou dar um artigo 1, colocando como comentário, né, o joguinho da velha no começo. Eu vou dizer que ele é Wellington. Nem preciso colocar as aspas aqui, está como comentário. Tem o Wellington, tem o A e tem o B.
a proposta que a gente falou ali no slide. Agora, o artigo 2, eu vou colocar que tem o Wellington, até porque se não tivesse o Wellington, não ia entrar na rede egocêntrica do Wellington. Tem o B e tem o C. Beleza? Feito isso, eu vou criar aqui a minha rede. Lá no mini curso Python eu mostro com mais detalhes, tem explicação mais detalhada, o que eu estou fazendo. Aqui a proposta é só mostrar como fazer. Ah, esqueci de colocar aqui um apelido para ele, como NX. Beleza? Então eu tenho o nx.graph. Vou criar aqui o meu grafo. Certo? E beleza. O que fazendo de maneira mais rápida possível, pessoal? Vou chamar esse R, vou chamar ele de R1. Para identificar que é o grau 1. Certo? O que o meu R vai ter? Eu quero adicionar aqui arestas da edge from e vou colocar... Quais arestas eu vou colocar? Vou passar aqui como sendo uma lista, ok? Se eu estou passando uma lista para o edge from, ele vai criar... Como eu estou criando as arestas, ele automaticamente já vai criar os vértices para mim. Uma aresta sempre tem que ter 2 vértices. Então, por eu criar assim, ele já automaticamente cria os vértices. Estou fazendo isso para ser o mais rápido possível, tá, gente? Quem tiver meio perdido, tem um mini curso lá de Network X. Ok? Então, eu vou criar uma aresta. Caramba. Entre o Wellington e A. Por quê? Aqui, ó. Wellington e A. E vou criar uma outra aresta entre... mas tem que estar aqui dentro. Aí você está complicando, né? O que eu fiz aqui? Estou indicando... Deixa eu só tirar essa vírgula. Estou indicando, o edge from, ele cria arestas com base em vetor. Eu estou falando, meu vetor começou aqui, né? Minha lista começou aqui, marcado em azul. Primeiro elemento da minha lista, entre parênteses, o Wellington e A. Segundo elemento da minha lista. Lembrando, edge é aresta. Aresta precisa ter 2 vértices. Por isso que eu passo 2 elementos na minha primeira elemento aqui, né? Passo 2 vértices. Os vértices não existem. Quando cria aresta, ele cria os vértices automáticos. Segundo, eu vou criar aqui o Wellington. Nossa, que autocompletar bom. Mas é exatamente o que eu iria fazer. Tá? Então, o Wellington e B. Por quê? No artigo 1 tem o Wellington e A. No artigo 1 tem o Wellington e B. No artigo 2, o Wellington e C. Criado aqui a minha rede egocêntrica do Wellington para o artigo 1 e para o artigo 2. Mas eu tenho 10 artigos. Vou olhando cada um dos elementos. Por que não criou o B novamente? Uma vez que eu criei uma aresta no modelo aqui, eu não preciso. O que eu faria se eu estivesse fazendo uma análise real? Eu mudaria um atributo do meu link. Eu colocaria peso 2, mas a gente não está falando de atributo aqui, tem outros vídeos que falam de atributo, que eu estou só criando a rede. Mas poderia colocar atributos tranquilamente. Agora vamos plotar isso aqui. Vou dar um PLT. Nossa, figure. O autocompletar está muito bom agora. Só que eu não vou colocar tamanho, não. Vou deixar mais simples aqui para o nosso código ficar o mais limpo possível e a gente fazer uma análise legal. E agora eu vou falar para o meu network fazer o desenho. Vai fazer o desenho ali do meu R1. E vou... já estava. Era com labels. Sim, quero que mostre os rótulos. E agora eu vou fazer um PLT.show. Beleza? Então eu vou mostrar o que eu estou imprimindo. Olha que simples, pessoal. A rede egocêntrica do Wellington saiu aqui. O que eu vou mostrar? Olha como seria a rede. Aqui, o Wellington está centralizado, porque grau 1, tranquilo. Relação com A, relação com B, relação com C. Todas em função ao redor do Wellington. Como eu falei, poderia colocar um peso 2 para mudar a espessura da minha aresta, deixar ela mais grossa, tal. Poderia fazer algumas outras coisas. Aqui eu coloquei de uma maneira bem simplória. Mas e se fosse de grau 1,5? Vamos até refatorar aqui, mudar o nome, rename, e vou chamar de R1.5. Vou aproveitar e mudar para minúsculo. Variável para maiúscula tem seus motivos para não.
que eu vou fazer aqui? Eu vou dar minha r1.5.add_edge_from. E aqui eu não estou criando do Wellington para todas. A única coisa que eu vou fazer, ó, pego aqui e olho, sigo o mesmo padrãozinho. Então, o que eu fiz? Todas as do Wellington eu já criei. Então aqui embaixo eu vou criar só o que me interessa. A para B eu não tinha criado, então eu vou criar aqui. Então, ó, caramba, cliquei errado. A e B. E a outra que eu não tinha criado, do B para C. B para C. Tá? Então, agora a minha rede 1.5. Opa, fiz alguma besteira em algum lugar. Ah, eu esqueci de abrir o colchete aqui. Colchete aqui, para indicar que... Opa, chave não, é colchete. Para indicar que é uma lista. Passei a lista, agora vai. Olha só. Não coloquei formatação para deixar bonitinho o Wellington centralizado, né? Mas, ó, todas têm relação com o Wellington, porque é uma rede egocêntrica. Obviamente, se não tem relação com o Wellington, não deveria estar numa rede egocêntrica. De A para Wellington, de C para Wellington, de B para Wellington. Mas também tem uma relação de A para B e de C para B. E não tem, o A não colaborou com o C. Não tem de A para C. Ok? Olhando aqui nosso código, importação da biblioteca NetworkX, matplotlib importado, os artigos que eu estou considerando aqui para ser a minha rede egocêntrica. O Wellington, que colaborou com A e colaborou com B. Novamente, o Wellington, no artigo 2, colaborou novamente com B, mas agora apareceu o cara novo, que é o C, e não teve o A. Então, na rede 1, o Wellington para A, o Wellington para B e o Wellington para C. Na rede 1.5, o Wellington para A, o Wellington para B e A para B. O Wellington para B, o Wellington para C e B para C. Ok? É o que está representado a 1.5 agora aqui. Ok, gente? Então era isso que eu queria trazer, falar um pouquinho sobre rede egocêntrica e como implementar isso em Python. A ideia da implementação é muito simplória, só para nos dar uma ideia, só para estimular o nosso pensamento, ok? Uma dica, pá, veio aqui. Pega, eu trabalho novamente com artigos, com parte de sintometria e afins. Pega uma base, como por exemplo a OpenAlex, tem vídeo aqui de como consultar dados por uma API, eu uso a OpenAlex. Pega uma API, vê quem são os autores de um artigo e monta uma rede egocêntrica. É um desafio bem legal e que vai reproduzir muito bem isso que a gente viu aqui. Ok? Então, muito obrigado, gente, e até mais.